Bom dia, Lavínia. Vamos aguardar a galera. Seu microfone está desligado, tá? Então, bom dia formalmente para todos. Nós vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. A chamada foi feita. Mais algum colega entrar aí. A gente vai atualizando. Nós paramos nas perguntas lá da página 5. É filosofia ou história agora? História. É didático, professor? Página 5. Page É matemática 5. Ah, tá aqui. Professor, é do didático. Por isso que eu não tenho Didático, normal, didático. É, didático. Nossa, vai pra gente. Doutora, senhor, em que perguntas a gente parou? Oi? É de história que você tá falando, né? Exatamente. Gente, filosofia só na última aula. 11 horas. filosofia. Senhor, peraí. A gente terminou todas as perguntas. Sim, A gente nós já vamos estava no continuar. texto de baixo. Exatamente. Muito bem. Então tem que posicionar o computador aqui. Alguém em silêncio. Professor, Que bom. Mamãe, eu vou aqui hoje. Então vamos lá, pessoas. Muito barulho por aqui. Vamos fazer o seguinte. Guilherme, você está com a apostila aí aberta? Tudo tranquilo? Estou, professor. Então, deixa eu mutar a galera aqui. Mutei. Vou liberar o seu microfone, Guilherme. Você começa a leitura para a gente? A população do Império Azteca, por favor. Tá. A população do Império Azteca, antes da chegada dos espanhóis, era estimada em 15 milhões de pessoas. Em 1521, esse número já tinha reduzido drasticamente para algo em torno de 4 milhões. Em 1581, a população nativa não passava de 2 milhões de pessoas. Quanto aos incas, Francisco Pizarro chegou a Cusco, capital do Império Inca, em 1532. Sua chegada se deu logo após uma disputa pelo poder entre os irmãos esse nome e Atahualpa. O Império Inca estava dividido e era governado por estados. Atahualpa. Com 180 homens e 27 cavalos, Pizarro dominou e conquistou os incas. Pizarro tirou proveito do fato de ser confundido com o deus Viracocha, das disputas pelo poder no interior do império e das armas de fogo que possuía para destruir as principais cidades incas. Ótimo. Eu vou ler aqui essa descrição aqui. O líder Inca Atahualpa, no centro, no alto de uma liteira, é obrigado por Francisco Pizarro, em frente a ele, a descer dela. O imperador foi morto pelos espanhóis, acusado de vários crimes, entre eles o de não aceitar a autoridade do rei da Espanha e de não se converter à fé cristã. A morte de Atahualpa, em 1533, enfraqueceu ainda mais os incas, facilitando a conquista do seu império. Então, pessoas, nós temos muitos aspectos que já estavam rolando, já estavam acontecendo. E entre eles, essa conquista, esse abuso de poder, como nós já comentamos semana passada. Então, eles tinham... Olha só a Laura, gente, olha só. O senhor fala e vem todo mundo lá ver. Passando batomzinho, né? Senhor, eu tava batendo pomada. Então Eu tá tô com bom. alergia, senhor. Pra quê? o pior na sala da minha mãe. Eu não sei porque eu tenho alergia. Viu, Ana? Deixa eu escutar a Laura, criança. Assim, ó. Bom, opa, deixa eu atualizar a chamada aqui. Então, continuando.
Vamos lá, página 6, interpretando documentos. Acompanha comigo aí, olha só. Calma, eu vou ler. Analise os documentos. O pessoal tá A empolgado, né? pólvora, o aço e os cavalos eram novidades incompreensíveis. Imagina você nunca ter visto, acesso, ter imaginado a pólvora, ferro, o aço É tipo um e cruzinho. cavalos. Cavalos. Você nunca tinha visto um cavalo, você não tinha É tipo ideia do que era um cavalo. Nunca vi mesmo, Troca de um Thor. espelho. Eu nunca vi um cavalo. Nunca Nunca vi um passei, sei lá, por um cavalo, campo e tinha um cavalo paradão lá, sei lá. O João tem um cavalo de 2 pernas. É o calo, não de cavalo, é calo. É Olha calo. só. Não sei o que é cavalo, só. Os bastões indígenas não conseguiam nada contra os canhões e os arcabuzes. Arcabuzes, se você acompanhar comigo lá embaixo, são antigas armas de fogo portáteis. É como se fossem os revólveres. Revólveres. Também conhecidos como bacamartes. Então, as lanças e as espadas. Ou seja, aqueles arco e flecha, aquelas lanças, meu, não tinha nem graça perto desse armamento aí dos espanhóis, tá? Nem as couraças de pano contra as armaduras de aço, nem os índios a pé contra aqueles guerreiros de 6 patas que eram a soma dos ginete e seu cavalo. Ginete é o cavaleiro armado. Cavalo? Ah, tá. Eu pensei que era cavalo armado. E não eram menos desconhecidas as doenças, a varíola, o sarampo, a gripe, o tifo, a peste bubônica e outras involuntárias aliadas das tropas invasoras. Como eu Não é disse, tipo, é tifo. é tifo. Ah, tá. Eu pensei que Ousado, hein? Claro, eu acho que ele sabia ler. Vamos lá. Nós temos aqui, então, a questão do armamento, do poder militar, da experiência e, aliado a tudo isso, as enfermidades, as doenças. Eles não tinham acesso a uma simples gripe. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de tomarem a vacina aí contra a influenza, não sei o quê. Da gripe, acho que do HN, mas eu nunca tomei. Mas, então vamos lá. Hoje nós temos imunidade, hoje nós temos vacina, hoje nós temos remédios, medicamentos. Tudo isso é muito Útil. comum, na verdade, e útil, sim, mas é tudo muito comum. Ah, é só um resfriado. Ah, tá com gripe. Ô, Ana, seu microfone tá baixo, não tô conseguindo nem Nossa, entender. eu nem sei onde que fica o microfone. Olha que chique. Você está usando o quê? O notebook agora? Não, eu tô usando o computador mesmo. Ok. Bom, beleza. Professor, só que essa gripe tem que ser tomada porque pode ser coronavírus. Mas vamos fazer uma associação. O Covid-19 é algo novo para a gente, ainda não tem cura, ninguém nunca tinha imaginado, escutado falar e etc. Então, é a mesma coisa. Você chega com um vírus desse, todos nós já estamos aí imunes ao Covid-19. Aí você chega numa tribo, começa a passar Covid-19 para todo mundo, você não precisa nem lutar contra as pessoas. Só a doença, só o Covid já mata o povo. Era isso que acontecia. Então, não é... Olha só, vocês sabem escrever 2 milhões? Sim. 3 milhões por 2. Quantos zeros nós temos em 2 milhões? Não tem 0 em 2 milhões. 6. Claro que Tem. tem. 7. Meu Deus do céu. 2 milhões. Não, tipo, 2, Escrever com... Número. 0, 0, 0, São 6. 0. Tudo bem.
Vamos lá. Imaginem só, imaginem não, vamos considerar essa informação. Estima-se que haviam mais ou menos 15 milhões de pessoas. Desses 15 milhões, só ficaram 2 milhões. Uau. Só restou o povo que tá com Covid aqui no Brasil. Se Não, fosse ver. muita gente morreu, muita gente, absurdamente muita gente. Mesmo que a gente, Até as para crianças. facilitar o raciocínio, a gente pense em 15 mil pessoas, não milhões, 15 mil. De 15 mil, só ficaram 2 mil pessoas. Notem. É proporção, né? Não entendi nada, senhor. O que você quis dizer? Fala de novo, por favor. Meu Deus. Ô, Laura, você já acordou, Laura? Já. Acho que não, acho que você tá no segundo sono aí. Bom, vamos lá. Laura, eu só quero dizer que, assim, os espanhóis, com a guerra, com seu armamento e com as doenças, dizimaram, mataram muita gente. Muita gente. Uhum. É isso, basicamente é isso. Tá? Muita gente. Eu apresentei os números, mas é gritante como o povo sofreu, morreu, foi realmente dizimado. Então, vamos lá. Eu já li aqui o Interpretando Documentos, aí, olha só. Fazer a 1. Ao lado da imagem aqui, nós também temos uma descrição. No início, os astecas tiveram algumas vitórias frente aos espanhóis. Porém, a superioridade bélica de armamento, né, a espanhola prevaleceu sobre a grande população asteca. A obra representa o ataque de Pedro de Alvarado, um dos principais conquistadores espanhóis e considerado um dos mais cruéis com os povos americanos. Ele foi o responsável pela tomada do principal templo asteca. Ah, tá. Eu fico, sinceramente, pessoas, imaginando aqui o número, a quantidade de mortos, de cadáveres largados aí nos campos de batalha, nas ruas. Devem achar algumas ossadas, né, senhor? Porque eles simplesmente chegavam, matavam. É muita gente. É assustador. É claro que isso não acontece da noite para o dia, demora, né? Mas 13 milhões de pessoas morreram para que o território fosse conquistado, colonizado. Bom, vamos às perguntas. 1. A respeito da dominação espanhola sobre os astecas e os incas, analise as afirmativas a seguir. Então, eu vou deixar vocês responderem, e aí a gente já corrige. Vou dar uns minutinhos aqui. E aí? Agora sim. Então, a primeira pergunta, vamos ouvir aí quais foram as respostas de vocês. O que vocês assinalaram? Eu assinalei aí. Botei aí. Eu também. De Dinaldo Pereira. Botei a... Apenas as afirmativas Botei dois e aí. três são verdadeiras. Coloquei aí. Então, olha só. A alternativa correta é a letra E. Acertei. Apenas a 2 e a 3. Ou seja, o autor se refere aos guerreiros de 6 patas, porque para os astecas, inicialmente, o cavalo e o cavaleiro eram um único ser, era uma única pessoa, uma única coisa. Três. Seis patas. Por isso, o senhor lembrei na hora que você falou 6 patas. Eu falei, 6 patas. Então, os dois, conta as 4 no cavalo e 2 no humano. Muito bem, claro. Sendo que também tá o humano não tem pata, né? Não, em cima da página. Quem tá em disse? cima da página. Vamos lá. 3. As doenças contagiosas mataram em larga escala 6? Como assim? 2. os povos pré-colombianos, Gente, porque ele tá esses não certo. tinham imunidade contra elas. Beleza? Alternativa correta da 1, a letra E. A Foi o que eu 2. entendi.
Relacione o texto à imagem em que é retratada a violência extrema em relação aos astecas. Explique os motivos que levaram os espanhóis a agir dessa forma. Eu posso falar, Eu senhor? posso falar. Eles Ô, queriam senhor. botar Vamos lá, calma aí, um de cada vez. Em 40 minutos, em 50 minutos você assiste TV, tá? Vai brincando. Vamos lá, vai, um de cada vez. Ó, eu começo, senhor. Então vai. Eu coloquei que os espanhóis, eles matavam os pré-colombianos por causa que eles queriam o território deles. Daí, como você falou, eles mataram mais de 15 milhões, não era? Não, 15 milhões era a população, o que se acredita que tinha a população quando eles chegaram. Ah, sim. E eles mataram, né, um montão de pessoas. E eles queriam o território deles. Por isso que eles mataram os pré-colombianos. Não quer dizer, pessoas, que eles mataram 13 milhões de pessoas. Eles não chegaram a matar 13 milhões de pessoas. Mas eles foram um motivo para a morte de 13 milhões de pessoas. Por causa da doença. Por causa da doença. Então, na verdade, eles não mataram com arma de fogo, com espada, matando um por um, 13 milhões. Não. É porque a doença foi contagiando um, contagia outro, contagia outro, contagia outro. Então, muita gente, milhares de pessoas morreram, na verdade, né, por conta aí das doenças, das enfermidades. Ô, senhor, então a resposta é porque as doenças Então, vamos lá. estavam todo mundo. Não. Nada. Pergunta da 2. Olha só, vamos ouvir. Relacione por que os espanhóis... Relacione essa informação da violência extrema aí com a imagem. Então, nós precisamos entender e relembrar que, em primeiro lugar, os espanhóis se achavam melhores que os americanos, que o povo que estava aqui. Simples assim, eu sou melhor que vocês e ponto final. É isso. Pois os espanhóis se achavam superiores aos Primeiro colombianos. aspecto. Depois, eles achavam que os americanos, né, eles eram selvagens, é como galinha. Pode matar, dá nada. Nossa. Entendeu? Galinha, vaca, carneirinho, Capivara. capivara e etc. Então, e é claro, pessoal, sempre pensando em grana. Então, eles estavam muito interessados aí no ouro e na prata, lógico, eles queriam, né, benefício. Eles não eram bobos, né? Desde essa época já tinha isso? Desde sempre. Desde Tinha sempre. ganância. A cobiça humana, o desejo por poder, por riqueza é inato ao ser humano. Parece que esse negócio controla. E é curioso, mesmo que vocês não precisem, mas você vê algo que o amiguinho tem, você quer. Mesmo quando criança. Se vocês têm contato com crianças pequenas, de 1, 2 anos, às vezes ela tem um montão de brinquedos. Aí chega uma outra criança com um brinquedo simples, qualquer, até quebrado, mas ela não tem, é diferente do dela, ela quer o outro, porque ela não tem aquele, ela não tem igual. Meu irmão é igual. Então, essa cobiça, esse desejo por conquistar, por ter, infelizmente é do ser humano, tá? Então, hoje nós poderíamos falar, nossa, eu quero a casa que nem a de fulano. Eu quero um carro igual ao do ciclano. Enfim, você começa a desejar. O contexto, é claro, atual muda, porque hoje a gente não mata a pessoa para ficar com as coisas dela. Né? Entre aspas aqui, tá? Tem algumas pessoas que ainda fazem isso. Hoje a gente tem um pouco mais de senso. Hoje algumas pessoas, não todas. Algumas pessoas, né? Página 7.
Posso ler? Administração espanhola na América. Quem falou? Eu. Laura. Então, vai Posso lá, ler? Laura. Ok. Administração espanhola na América. Por volta de 1540, os espanhóis deram início à colonização dos territórios americanos e, em poucos anos, ela estava completamente organizada, sendo a mineração a principal atividade lucrativa. Antes de estudar a organização administrativa implantada pelos espanhóis, é importante relembrar a política mercantilista e de que forma a América foi inserida nesse projeto europeu. O processo de colonização das terras americanas teve como base o Pacto Colonial, um conjunto de leis estabelecido pelas metrópoles e que deveria ser cumprido pelos colonos. Observe o esquema a seguir. Eu leio esse esquema, senhor? Por favor. Ok. Produtos manufaturados e escravizados, colônia, matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos e metrópole. Pacto colonial. Deixa eu só comentar rapidamente essa estrutura aqui, que e gira em torno do seguinte raciocínio. Quem era a metrópole? A metrópole Era onde era mais populoso, onde tinha mais gente vendendo. não, metrópole, país que dominava. Muito bem, muito bem. Então, Eu botei na página. dentro desse contexto, é diferente do contexto atual, de uma mega cidade, de uma grande cidade bem desenvolvida, populosa e etc. Nesse contexto histórico que estamos falando, metrópole é o país colonizador. E no caso... É espanhol. É a A Espanha. Espanha. Muito bem. Uhum. E a colônia... Ô, professor, você quer dizer, no caso, aí chegou uma E a notificação colônia no não celular. seria os aztecas? América? Não. Sim, não, beleza. Eu estou tentando entender os raciocínios. O Guilherme falou e vocês falaram. Sim, beleza. Então, ficou claro. Metrópole é o país que está dominando, colonizando, e a colônia é o país, o território que está sendo dominado. Beleza? Aí nós temos, nesse esquema, olha só, o que a metrópole envia para a colônia? Que a metrópole matérias-primas, na verdade, produtos manufaturados e escravizados. Sim, ou seja, manda um pouco de tecnologia, né? Tudo isso para agilizar, melhorar, facilitar a extração de minérios, que era a principal atividade, mas entre outras, e escravos, ou seja, mão de obra. Mão de obra. Tudo isso porque a metrópole era boazinha e queria ajudar a colônia, era isso? Não. Não, porque na verdade ela queria o quê? O dinheiro. O que nós temos lá embaixo, no próprio esquema. Ela queria matéria-prima, os produtos tropicais e esses metais preciosos, ouro e prata. Ela queria o que tinha lá. O que tinha de bom lá. Porque tem um monte de... Exatamente. Então, assim, eu vou enviar aí para vocês um monte de tecnologia. Eu vou enviar notebook, internet, celular, alguns livros, porque eu quero que vocês façam o meu TCC da faculdade para mim. Precisa de um notebook mesmo, se você quiser me dar realmente. A ideia é essa. Parece, quem faz uma leitura equivocada ou rápida, sem prestar atenção, fala, nossa, a metrópole é boazinha, tá querendo ajudar a colônia, né? Tá querendo melhorar a colônia. Só que não. Precisa ficar muito claro, tá? Sempre dentro desse contexto de colonização, o
país colonizador quer se aproveitar, quer benefício, quer Ganhar conquistar, quer vantagem. mais e mais e mais recursos. É simples assim, tá? Então, essa Quer lucrar estrutura... com a colônia. O quê? Quer lucrar usando a colônia, né? Ó, eu vou até anotar aqui. Isso é importante, uma boa pergunta de prova, tá? O que que é uma boa pergunta? O que é uma boa pergunta de prova? Essa questão do que é metrópole, do que é colônia, Dá pra parar de gritar? nós estamos Como na página assim? 7 e nesse esquema aí. Não tô falando com vocês. Nossa! Tá falando com a gente. Então muta para falar com... É. Ó, deixa no mudo. Aperta a barra de espaço e fala livremente. Não tem Esse negócio de Beleza. metrópole. Ah, Posso continuar, senhor? agora pode. Tá bom. Com a descoberta de grandes minas de prata em Potosí, no Alto Peru e em Zacatecas, os reis espanhóis colocaram em prática as determinações do Pacto Colonial e estabeleceram os instrumentos administrativos necessários para que essas riquezas chegassem rapidamente à Espanha. O território americano que coube à Espanha foi dividido em capitanias gerais e vice-reinos. Capitães gerais e vice-reis foram escolhidos pelo governo espanhol para comandar esses territórios, devendo obediência e lealdade aos reis espanhóis. Ok. Ana, continua a leitura para a gente, por favor. Obrigado, Laura. Tá na página 8, certo? Yeah. A exploração dos metais preciosos na América foi inicialmente delegada pelos reis espanhóis a exploradores particulares e os adelantados. Para a coroa espanhola, estes deveriam pagar impostos referentes a 1/5 de todo o metal explorado. Além da exploração de metais preciosos, os adelantados também recebiam da coroa o direito de fundar cidades, catequizar os navios, construir fortalezas, comandar o exército e impor leis. Conforme a exploração ia se intensificando, a administração colonial deixou de ficar apenas a cargos do adelantados. Foram enviados para a América os chapetones, funcionários da coroa que se encarregaram da administração desses territórios. Os chapetones atuavam nas audiências, órgãos responsáveis pela fiscalização das atividades dos espanhóis na América e pela aplicação da justiça. Eles eram todos subordinados aos vice-reis, representantes dos reis espanhóis nas colônias. Havia ainda outros órgãos administrativos nas colônias, os cabildos, que funcionavam como um conselho com funções legislativas e administrativas. Os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, poderiam participar dos cabildos. Os demais cargos eram ocupados exclusivamente por pessoas nascidas na Espanha. Toda a atividade administrativa espanhola na América era coordenada pelo Conselho das Índias, criado em 1524. Cabia ao Conselho elaborar as leis, aplicar a justiça e designar os funcionários públicos a serem enviados para a América. Continuo? Pode ler o boxinho rosa, por favor. A colonização das terras americanas e a estrutura administrativa criada pelos espanhóis deram origem
a uma sociedade colonial que seguia uma rígida hierarquia. Como grupo privilegiado estavam os chapetones brancos nascidos na Espanha, com as funções administrativas da justiça, da igreja e das forças militares. Em seguida, os crioulos brancos nascidos na América, grandes proprietários de terra, arrendatários das minas, comerciantes que não dispunham dos mesmos privilégios que os chapetones. Os mestiços, os indígenas e os escravizados negros trazidos da África eram os grupos que arcavam com a maior parte do trabalho. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Então, nós temos uma série de nomezinhos e de conceitos aqui. O que é mais importante é termos essa distinção aí, que nós temos os adelantados, os chapetones, os crioulos e aí o povo, né, trabalhador aí. Enfim, deixa eu até considerar isso aqui, que é interessante. Boa pergunta de prova. Não necessariamente todos os aspectos, né? Mas é interessante destacar que existiam, né, esses, sim, Guilherme, esses diferentes níveis aí, e que tudo isso era muito claro, muito bem organizado nessa estrutura. Bom, notem que havia uma distinção clara aí. Os crioulos, por exemplo, eles eram filhos de espanhóis, mas que nasceram aqui, na América. Então, é como se ele fosse, sabe? Ele espanhol meio América? Ele não era tão bem visto assim, porque ele já não era tão puro. Ele não era um espanhol original, sabe? Um espanhol nascido na Espanha. Não, ele nasceu aqui já. Esse cara aí, minha boca, já não tem um sangue tão puro assim, já não tem tanta essa nobreza, já não tinha tanto esse status. Vamos lá, deixa eu liberar aqui. Pode falar. Sir, que nem os crioulos que fala crioulos. Sim, crioulos. Sim. Isso, crioulos. Eles eram 50% espanhóis e 50% nativos americanos? Basicamente essa a ideia. Ou seja... Professor, mas esses crioulos, as mães eram americanas ou... Não, eles simplesmente nasceram aqui. Tá, então as mães podiam ter vindo grávidas, engravidado no navio e... Sim, nasceram aqui e é crioulo. Mas tem o sangue deles, Oi? não tem sangue. Mas não tem o sangue deles, não tem o sangue dos americanos. Exato, mas não nasceu na Espanha. É a mesma coisa de, por exemplo, vamos imaginar aqui que a mãe de vocês esteja grávida, vocês vão à Disney numa viagem de férias, e aí, de repente, ela, nossa, nasceu antes, nasceu de 7 meses. Nossa, a criança é o quê? Prematura. Recém-nascida, ué. Ela é americana. Exato, ela é estadunidense. Nasceu nos Estados Unidos. Mas é brasileira? Não! Mas, senhor, como é que o pai e a mãe é brasileira e a criança é americana? Não é. Isso é igual a minha prima. Decide onde que você nasceu, dependendo de onde você nasceu, de onde você saiu. Exato. Não de onde a pessoa foi engravidada ou onde ela mora. Sir. Decide de onde o cara nasceu, ué. Ele pode ter nascido na divisa do Paraguai e o Brasil. Ou ele é paraguaiano ou ele é brasileiro. Ué. Paraguaiano. Mas ele não pode ter dupla nacionalidade. Calma aí. Bruna, vamos lá. É que nem minhas primas. Elas são filhas de polonês com brasileiro, mas elas são britânicas. Elas nasceram lá na Inglaterra. Ótimo, exato.
Meu primo Então- nasceu nos Mas Estados eles não Unidos. podem ser- não, eles não podem ter dupla nacionalidade? Sim, Sim. sim. Eu tenho. Cidadania Eu tenho cidadania italiana. Eu também tenho, Ana, eu também tenho. Eu sou brasileiro e cajamarense. Eu tenho cidadania brasileira. Ah, você Eu é sou muito brasileira e ingênuo. jundianiense. É sério, eu Que sou chique. brasileira, mas eu tenho... Fala bom dia pra Como é- mim em alemão, Ana. É isso mesmo. Arigato. Quê? Eu sei falar boa noite. Como que é? Guten Nacht. É, muito bravo, né? Eu sei Sotaque falar nota em russo. Parece que a pessoa tá nervosa. Eu sei contar de 1 até 10. Também fala parece que a sotaque pessoa tá russo. xingando, né? Ô, senhor, Verdade. eu sei falar oi em japonês. Porque ele precisa... Legal. Porque ninguém sabe. Como você fala oi em japonês? Eu sei em coreano. Parabéns. Eu falo, Bruna. Certo, Você pessoal. fala oi em Ah, japonês. De 1 até 10 em alemão, eu sei. Ótimo. Eu acredito que tenha ficado clara essa questão da nacionalidade, né? Então, não importa a nacionalidade dos pais, não importa o lugar onde essa criança foi gerada, concebida, o que importa é onde ela nasceu. Então, se ela nasceu nos Estados Unidos, ela é estadunidense. Se ela nasceu no Brasil, ela é brasileira. Se ela nasceu na Itália, ela é italiana. Ponto. Beleza? Então, nasceu aqui na América, para os espanhóis, é crioulo. Né? Isso aí, minha boca. Nasceu na América, credo. Nasceu na América, gente. Sabe? É a mesma coisa aqui, no nosso contexto. Onde você nasceu? Eu nasci em Cajamar. Cajamar? Não tem nem hospital em Cajamar. Nasci em Cajamar, que não vale nada, sabe? Então o pessoal começa a zoar, desmerecer a pessoa por onde ela nasceu, sabe? Ela nasceu em Jundiaí. Jundiaí, isso é lugar de nascer, sabe? Aí a pessoa começa a zoar. Então, a galera... nasci dentro da ambulância. Nasci em casa. Nasceu em casa, gente. Não tinha nem... Nossa. Aí a pessoa começa a brincar, sabe? Então, era esse preconceito. Era até essa rixa aí entre eles mesmos. Ian, quer falar? Sim ou não? Só aplaudiu? Só curtiu? Pode falar, então. Ô, senhor, tem um amigo meu que ele nasceu no Acre. E aí a gente fica zoando, só que ele se zoa junto. Uhum. Porque todo mundo nasceu em Jundiaí, ele é o único que nasceu no Acre. Aí a gente fica zoando ele, falando que o Yoshi fez o parto dele. É muito engraçado. Enfim, eu zoaria também. Bruna? Sara, eu não sei se essa história é real ou não, mas minha prima falou que a amiga dela nasceu dentro de um avião. No meio do oceano. É possível. Tá? Enfim, há todo um preparo e um treinamento. É claro que não é, lógico, de longe o melhor lugar, não tem melhor estrutura, melhores condições. Mas nós precisamos lembrar que muita gente na humanidade nasceu realmente com as parteiras, nasceu em casa. Tá? Ana, vai lá. Ô, senhor, mas se a pessoa nasce no meio do avião, ela é o quê? Avionense? Ai, meu Deus do céu. Não! Normalmente ela vai receber a nacionalidade do lugar de destino lá, né? Que o avião tá indo. Ela não vai ser intercontinental. Nacionalidade intercontinental. Mas depois ela pode voltar pro país dela, né? Se for só uma viagem. Sim. Aí ela vai ter outra nacionalidade? Não, porque normalmente ela vai para um hospital. Então ela vai para o hospital onde? Onde o avião pousar, no destino, né, do voo lá que ela estava indo. Então normalmente vai receber essa nacionalidade. Mas isso, enfim, pode mudar, pode ter umas brigas judiciais aí. Pessoas, vamos continuar?
Ai, meu Deus, vocês são engraçados. O trabalho nas colônias espanholas. Posso ler? Calma, você já leu. Não, eu gosto de ler. Que bom. Nós vamos dar uma oportunidade para outras pessoas lerem também. Vejamos. Vejamos. Ô, Bruna, deixa esse cachorro aí. Continua a leitura para a gente, por favor. Me perdi, sim. Página 9, o trabalho nas colônias espanholas. A principal mão de obra utilizada pelos espanhóis na América foi a dos indígenas. Assim, estes cultivavam alimentos e, em troca, os espanhóis lhe ofereciam a catequização e a proteção. Esse sistema foi chamado de encomenda. Encomenda. Isso. O sistema de trabalho criado pelos espanhóis na América, embora não fosse considerado por muitos estudiosos como escravidão, em muito se assemelhava a ela. Os maus tratos sofridos pelos indígenas causaram a morte de muitos deles, contribuindo assim para a dizimação da população nativa da América. Outra forma de exploração do trabalho indígena foi repartimento de trabalho, também chamado de mita, que tinha origem na tributação existente no Império Inca. Pela mita, os nativos eram obrigados a prestar serviço. Foi bastante usada nas minas para a extração de ouro e prata. Ótimo. Lê ali o boxinho verde, a dizimação. A dizimação dos nativos americanos pelos espanhóis é considerada por Eduardo Galeno como um dos maiores massacres da história. Estima-se que em menos de um século a população do México reduziu-se de 20 milhões de pessoas para 2 milhões. Então, notem, 10% da população restou. É como se chegasse uma outra nação, um outro país aqui no Brasil. Nós temos hoje mais de 220 milhões de pessoas. E aí, em menos aí de 100 anos, restassem só 22 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo tem mais pessoas que isso. Bom, vamos lá, continuando. Bruna, continua para a gente? Está no Interpretando documentos, sim. Isso. O Frei Bartolomeu de las Casas publicou em 1552 uma obra em que denunciava a violência. Alô? Oi? Eu não estou ouvindo. Alô? Ana? A Lavínia quer ler, né, Lavínia? Fala, Júlia. Nada, só coisa sem querer. Só coisas sem querer. Tá bom. Não quero ler. Ana, continua pra gente a leitura ali, vai. Interpretando documentos. Caiu a internet da... O Frei Bartolomeu de las Casas publicou em 1552 uma obra em que denunciava a violência dos conquistadores e dos colonos espanhóis contra as populações nativas da América. O fragmento, a seguir, traz uma reflexão sobre a violência praticada pelos europeus. Leia aí o boxinho rosa, por Com favor. que direito haveis desencadeado uma guerra atroz contra essas gentes que viviam pacificamente em seu próprio país? Por que os deixais em semelhante estados de extenuação? Não estou entendendo mais nada. Os matais a exigir que tragam diariamente seu ouro. Acaso não são eles homens? Acaso não possuem razão e alma? Não é vossa obrigação amá-los como vós próprios?
Eu, hein? Isso aqui, na verdade, é do século XVI, né? Então, a linguagem é mais coloquial. Deixa eu liberar vocês aqui. Então, essa linguagem é mais coloquial, mais... Entendi. Rapidão, eu só tô com a câmera desligada que eu vou comer aqui rapidão, beleza? Mas eu tô aqui. Beleza, Otávio? Olha que foto legal. Bom, vamos lá. Nós temos aqui 3 perguntas, 3 questões. Não. Então, vamos lá, vamos responder e depois corrigi-las together. Não. Mano, é muito bom a Bia tentando enganar todo mundo botando uma foto assim, velho. As críticas que o Frei faz ao comportamento dos espanhóis. Ô, senhora, eu não fiz as atividades porque eu tava tentando ajudar minha mãe a Sem problema. Olha o telefone aí, olha o Ninguém barulho. entendeu nada. Oxi. Ó, Ó, então vamos lá. Não entendi nada. Acompanhem aí comigo. A1. Então, o Frei acusa os espanhóis de bagunçarem, de causar geral, de causar um caos aqui na América, tá? Então tá. Então, Eles trouxeram doenças, guerra, trabalho, problemas que, na verdade, os americanos não tinham. Eles viviam de boa, na paz, entendeu? Os espanhóis... Então a 1 é causar problemas? É. Eu escrevi assim, ó, que fizeram uma guerra desnecessária com o povo pacífico. Tá, Coloquei ok. quase a mesma coisa. Doutora, eu botei que eles estavam matando muita gente inocente. Não, então, mas entenda que a crítica que o Frei faz ali no texto é que o povo vivia em paz, os espanhóis vieram causar... Sim, por isso mesmo, que estavam matando muita gente Tá inocente. dentro do contexto, mas é importante entender aí o todo. Beleza, Lavínia? Respondeu? Calma, senhor, calma que eu tô escrevendo. Então é causar problemas, causar guerras e doenças? É isso? Explorar os recursos naturais, sim, tudo isso. Tá bom, foi o que eu escrevi. Ótimo. Chu, podemos? Não! Sim! Sim! Agora sim! Segundo o autor, a forma como os espanhóis se comportavam em relação aos indígenas... Isso, Laura! Por que tu tá rindo, amiga? Nada. Oxi! Vamos lá. Não vai entender. 2. Segundo o autor, a forma como os espanhóis se comportavam em relação aos indígenas contrariava um dos princípios básicos do cristianismo: amar a todos indistintamente. De que forma essa postura por parte dos espanhóis ia contra os projetos da igreja de conversão dos povos nativos da América? Posso falar a minha resposta? Por favor. Eu botei que eles não estavam seguindo o cristianismo e que eles queriam que os outros seguissem, mas eles não estavam seguindo. Não faz sentido. Calma aí, mãe. Muito bem, muito bem. Pera, repete tudo que eu não escutei nada, só a primeira frase. Sim, eles não estavam seguindo o cristianismo, mas queriam que os outros seguissem. E como é que eles querem que os outros seguissem se eles não estavam seguindo? Então... Entendeu? Porque você tem que seguir aquilo que você está seguindo. Porque você não vai falar para o outro seguir quer... o que você não está seguindo, se você seguir aquilo que não vai dar certo. Entendeu? Não. Enfim, hipocrisia. Concordo com tudo que Eu não vocês sei se assim falaram. fala. O Guilherme. É ateu, mas mora em Hipocrisia. Tá tendo Isso. vários Então, memes. os outros... Então, Vários os outros memes nas redes tipo... sociais atualmente. Enfim, a hipocrisia. Ô, senhor, então, Eu vou entender essa situação. Ô, senhor, Fala, então Ian. os outros tinham que seguir e eles não? Na verdade, eles tinham que seguir, mas eles não seguiam, né? E eles queriam, forçavam os americanos. Não faz sentido. Não, não faz. Não faz. É tipo o médico que fuma. Basicamente. Não, é tipo cardiologista que come gordura.
É o nutricionista que come McDonald's todo dia. É bem isso. O Exatamente. arquiteto que não sei, Entenderam só queria muito uma. a ideia. Muito bem. Pediatra que mata criança. Brincadeira. Eu acho que chegamos em um nível muito. Ok, vamos lá, pessoal. Seguinte. 3. Por que a atuação de Bartolomeu de las Casas ia contra os interesses dos colonizadores espanhóis na América? Porque ele era o único diferentão que queria que ajudar os outros e não ajudar a colônia. Ele queria deixar as pessoas em paz. Não entendi nada, mas ok. Porque eles eram muito agressivos. Eles estavam indo contra o seu próprio povo. Acho que é isso. Viu? Ó, a ideia é que ele, na verdade, o Frei, ele criticava essa ação violenta dos espanhóis, tá? Então, por isso que tem essa ideia aí de ir contra os interesses. Claro, ele estava criticando, ele estava falando mal esse abuso dos espanhóis. Então, estava indo contra o que os espanhóis estavam fazendo. Ô, senhor. Oi? Então, esse moço, ele ia contra a colônia espanhola, mas os portugueses não fizeram nada a respeito desse moço? Calma aí. Espanhóis, tá? E nós estamos falando, na verdade, que ele estava indo contra a forma violenta dos colonizadores. Ah, tá. Não quer dizer que ele era totalmente contrário, oposto à colonização, mas a forma como estava acontecendo, que era muito abusiva, violenta. Então, vamos deixar isso claro, beleza? Ô, Júlia, tá com pernilongo aí? Você tá tentando matar? O que tá acontecendo? Não, eu tô brisando só. Tá bom. Não sei se você percebeu, mas eu faço isso todas as aulas. Ótimo! Pessoas, Pode sair. colonização inglesa na América, na página 10, nós veremos na nossa próxima aula. Próxima aula. 11 horas, nós temos aula de filosofia, então estaremos lá together. Ou aqui, together. Beleza? Together. Tchau, senhor. Gente, tchau, senhor. Que nome? Que Tchau, tá no senhor. Tchau. Tchau, senhor. Enfim, Tchau.